Bem-vindos a todas e a todos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje teremos o nosso irmão Beto Gomes, de Minas Gerais, nos auxiliando no estudo do livro Que é o Espiritismo. Capítulo 2, item... Qual é o item mesmo, Beto? Espera aí, deixa eu pegar o livro. Item Espíritos, não é isso? Não é isso? Itens espíritos. Então, Beto, a palavra é contigo. Seja muito bem-vindo e gratidão por ter recebido, por estar aqui conosco hoje. Ok? Dessa vez eu não vou errar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Qualquer país ou fuso horário que estiver. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Bom, eu tenho que... Gente, o Beto... Oi, Marinete, bem-vinda. Senhor Dilson, bem-vindo. Todos já conhecem o nosso sistema. É para interagirmos, tá certo? Então, por favor, vamos auxiliar, ok? Vamos lá, Beto. Então, bora. Então, a gente vai dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo. Para a gente ficar um pouquinho mais antenado, a gente vai mostrar aqui rapidinho o que já foi dito, para quem estiver vendo pela primeira vez não se sentir totalmente perdido. Então, o livro Que é o Espiritismo começa com um preâmbulo ali, falando o porquê da obra, objetivos, etc. E no capítulo 1 tem a pequena conferência espírita, seria uma conversa, três conversas diferentes, com pessoas, com personagens diferentes, que Kardec conversa falando sobre o olhar de crítica, de não entendimento a alguns quesitos da doutrina espírita. E nessa parte é sempre bom lembrar que quando a gente lê o crítico, o cético e o padre, nós nos colocarmos nos lugares dessas personagens, ao invés de julgar e condenar o que elas falaram ou deixaram de dizer. O exercício fica melhor, porque algumas críticas, algumas falas que tem ali, talvez são dúvidas que nós temos, e quando admitimos que temos, nós aprenderemos um pouco mais. E depois tem o capítulo 2, que fala das noções elementares do Espiritismo, e que o Charles, no último estudo, falou sobre as observações preliminares. E depois tem todos esses outros itens, estão aí só para a gente perceber que é uma gama muito grande de estudo e de noções, e hoje a gente vai estar dando continuidade no item 7 dos espíritos. O Charles até começou a falar deles, eu até destaquei as mesmas coisas que ele destacou, só para a gente estar lembrando mesmo. Então, capítulo 2, noções elementares do Espiritismo, item 7 dos espíritos. Os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte da criação, porém as almas, despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Então, os espíritos são aquelas pessoas ou aqueles seres, o que aqui ele vai chamar espírito e alma. A alma é o espírito encarnado, espírito é o espírito, é o ser desencarnado, e ele vem dizendo que são os mesmos, com as mesmas questões internas, com as mesmas dúvidas, os mesmos anseios, etc. Talvez um pouco mais alargados, um pouco mais ampliados, mas são os mesmos seres da criação. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Que ele vem falar de uma coisa básica, né? Que todas as pessoas que acreditam que existe algo além do corpo, admite que existe espírito, admite que existe a alma. O que muda entre alguns pontos de vistas religiosos de uma religião para outra é o que é alma e o que é espírito. Isso muda um pouquinho, às vezes para algumas muda até bastante. Mas
há um consenso de que se o ser ultrapassa o túmulo, ele tem uma vida além do corpo físico, ele tem espírito e ele tem alma. Aí hoje a gente realmente aqui começa o item de hoje, que é o 8. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogo fátuo, nem fantasma como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo mais fluídico e invisível no estado normal. Então, às vezes a gente tem uma impressão que espírito pode ser assim algo tão complexo e tão grande que seria algo vago. Existem algumas escolas espiritualistas que acreditam que o espírito saiu do todo, para a gente é Deus, mas para algumas escolas não chama Deus, então ele teria saído de Deus, tem uma certa existência, e ao desencarnar ele retorna a Deus. É a chamada ideia panteísta, como que se essa individualidade não fosse tão individual assim, que ela diluísse ao desencarnar de volta ao Criador, que é uma coisa que lá no Evangelho segundo o Espiritismo o Kardec vem refutar essa ideia, porque não faria sentido a gente, cada um, exemplificar experiências diferentes e depois todos retornar à mesma experiência. Então, por isso não é indefinido e nem vago. Ele, na verdade, tem uma limitação, digamos assim, para nós. Para nós. Porque os espíritos vão responder que, para a gente tem um olhar e uma visão que ainda foge e escapa um pouquinho daquilo que é realmente lá o espírito superior. A gente tem ideias vagas, a gente tem uma noção básica, mas para eles a noção é mais clara, o que, né, é normal. Todas as vezes que a gente vai aprofundando em alguma coisa, e vai percebendo coisas que não havia percebido em outros momentos. Então, no final das contas, né, em resumo, em suma, eles são seres semelhantes a nós, tendo nós, como nós, um corpo. E aí é que muda. Lá no plano espiritual, o ser espiritual também tem um corpo, só que é diferente do nosso. É o que ele chama aqui de fluídico e invisível, no estado normal dele. Nós vamos passar para outro item. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria que fizessem perguntas para as pessoas que não entenderam essa diferença. Você entendeu, Kátia? A diferença alma, espírito, que foi comentada por aqui, porque é muito importante para os estudos posteriores. Se bem que nós estamos sempre fazendo comentando sobre isso, mas eu gostaria de saber se você entendeu até aqui o que foi dito. Alma, espírito, você sabendo a diferença, está dando para entender? Sim. Você tem que falar um pouco mais alto. Sim. Não assim, eu não exatamente a diferença entre a alma e o espírito. Uhum. Bem, você está escutando, Beto? Você está escutando? Essa diferença entre a alma e o espírito. A alma seria o que tu comentou, encarnado, seria o eu encarnado, encarnada, né? Você fala como quiser. E o espírito seria eu desencarnada, isso? Sim, o espírito e a alma são a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença, a nomenclatura, a divisão se dá quando ela está encarnada, a gente chama de alma. Mas podemos também chamar de espírito? Sim. Mas a gente chama de alma. E o Kardec acaba fazendo essa divisão porque na antiguidade muitas pessoas assimilavam que era a mesma coisa, mas havia uma confusão. Até hoje, em muitos círculos espiritualistas,
principalmente católicos e protestantes, para eles espírito é uma coisa e alma é outra coisa. Então a gente só lembra que é a mesma coisa. O que difere é isso, é que a alma é o espírito encarnado e denominamos espírito quando ele está desencarnado. Por exemplo, né, Espírito Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, Espírito de André Luiz, e assim por diante. É muito interessante comentarmos sobre isso, como nós estamos na Europa, também há essa problemática, porque a maioria das crianças também aprendem nas escolas desde cedo, principalmente porque tem a forma de Pestalozzi, aqui na Suíça, que é muito forte, sobre alma. Se comenta alma e tudo isso, mas eles não têm não sabem o porquê da alma, o que é uma alma. Então, como eu já dei o exemplo, quando eu estava fazendo o estágio em um dos asilos, desencarnou um dos idosos e o que elas falavam, a chefe, no caso, a enfermeira-chefe falava, vamos abrir a janela para que a alma saia. Então, nós temos essa praxe aqui de deixarmos a janela aberta do quarto da pessoa que faleceu para que a alma saia mais facilmente. Você está entendendo como é mais ou menos como eles pensam aqui, como você está falando das outras escolas espiritualistas? Sim, a gente vai perceber que isso aproxima muito do perispírito, do que a gente entende de perispírito. Aproxima, não é a mesma coisa, são conceitos diferentes, mas a gente vai perceber que existe uma ideia. E é por isso que é uma confusão. Porque nós, como seres imortais que somos, mesmo há 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 anos atrás, a gente fazia ideias, enquanto encarnados, que existiam outras coisas. E a gente tentou dar nomes diferentes. Isso foi se embolando e, de repente, passou a ser a mesma coisa, ou quando eram coisas diferentes, os conceitos talvez não eram os ideais. Então, a gente vai perceber que o que algumas... É porque a gente sabe que nem dentro do Espiritismo existe uma uniformidade de ideias. Então, no mundo, tanto católico quanto protestante, né, o evangélico, também não há uma ideia única, exclusiva de algo. Mas a maioria deles entendem a alma muito próximo do que a gente entende perispírito. A diferença é o que essa alma vai fazer depois que desencarna, para onde que ela vai e o que ela é feita. Mas eles entendem que são coisas diferentes, mas com esse conceito mais próximo de alma e perispírito. Lembrando, né, e retornando aqui, que para nós, no Espiritismo, o espírito e a alma é a mesma coisa. E é importante entender que quando a gente estuda outra denominação, outra religião, outro olhar, é entender o que o autor está querendo dizer. Para a gente entender qual é o sentido daquilo para o autor. É mais ou menos assim. Para nós espíritas, a nossa mente, é essa capacidade de gerenciamento que o espírito tem para com todo o restante do corpo. Então, mente e corpo é sinônimo, mente e corpo, mente e espírito é sinônimo uma coisa da outra. Por exemplo, para os budistas, não. Para o budista, a mente é uma coisa e o espírito é outra. A gente vai perceber que, dentro das escolas, vão modificando, o que a gente não pode fazer é a confusão dentro daquilo que o espiritismo vem propor. Respondi? Respondeu? Sim, sim. Ok. Obrigada, Beth. Obrigada. Alguém mais? Tem alguma dúvida? Tudo bem por aí, gente? Eu não estou vendo vocês, viu? Tudo Peraí, certo aqui. Tá? Marinete. Tá aqui, Marinete? tudo certo. Obrigada. Obrigada, Tá. Beto. Então tá. Vamos lá, Beto. Vou desconectar aqui, começou. E aí, então, nós vamos para o item 9. Agora mesmo a gente vai entender melhor, conforme os itens vão aprofundando, a gente vai entender melhor essas divisões. O item 9. Quando a alma está unida ao corpo,
durante a vida, ela tem duplo invólucro. Algo que envolve, né? Invólucro é que envolve. Duplo, né? 2. Um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo. O outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. 2 pontos aqui para a gente pensar a respeito. Quando ele fala pesado, grosseiro e destrutível, é porque o corpo a gente consegue pegar, sentir. Tem toda aquela parte que a gente fez lá no outro estudo de avaliar, mensurar. Por isso, ele chama de grosseiro e destrutivo. O que ele chama de fluídico, é um termo que já não é tão usado mais, era o que na época dava para utilizar de que não é palpável, não é avaliável, você não consegue mensurar, não existem aparelhos que vão identificar esse perispírito. Existiu no final do século XIX, começo do século XX, vários pesquisadores estudiosos que tentaram buscar de forma material esse perispírito, a alma, o espírito. Alguns tiveram alguns progressos, mas como outros fizeram os mesmos testes e chegaram a conclusões diferentes, não houve um avanço. Muito pelo contrário, né? O avanço foi muito mais para o lado da parapsicologia, do espiritismo, etc., porque não se consegue provar algo que tem uma matéria diferente daquela que a gente conhece. Então, os nossos aparelhos, eles existem para mensurar a matéria conforme nós entendemos. Como os elementos que compõem essa outra matéria, vamos chamar assim, o perispírito, que é fluídico, leve e indestrutível, como não existem aparelhos para isso, a gente não consegue identificar e estudá-los com os nossos aparelhos. Pergunta por aqui ou podemos prosseguir? Eu tenho. Então, você está falando assim que quando a alma está unida ao corpo, ela também é chamada de perispírito, né? Da forma fluídica. Mas, e quando ela não está unida ao corpo? Por exemplo, quando você sonha ou quando você vê? Você vê uma alma ou você vê o perispírito? Na verdade, assim, nós temos... Deixa eu ver se é o próximo. Eu acho que é o próximo. Às vezes eu vou tentar explicar uma coisa que está tão didática aqui. Deixa eu só confirmar. Acho que é a dúvida da Marinete também, que é o próximo. Tem umas coisinhas aí. Eu vou clicar no próximo slide, vou explicar ele porque ele responde isso, tá? Tá bom. Então tá, o item 10, o Kardec coloca assim: há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, que é o princípio inteligente, em que residem o pensamento e a vontade. Toda hora que eu tenho que ficar mudando aqui a janelinha para mim, por isso que às vezes eu dou uma pausa. Princípio inteligente, em que reside o pensamento e a vontade e o senso moral. Então, o espírito é um ser, é o eu espírito, é o ser, digamos, mais superior da minha composição, que são de 3 elementos. Então, o ser espiritual é aquele mais leve, mais evoluído, que tem mais possibilidades e mais amplo dentro da minha composição. Esse é um. O segundo é o Peraí, corpo. Beto, peraí. Vamos organizar um pouquinho aqui, porque tivemos uma dúvida, não sei se eu acho que foi com a Selma, se eu estou me lembrando, se eu estiver me equivocando, desculpa, viu, Selma, sobre o princípio inteligente. Então, até chegamos às mônadas. Você se lembra que é muito conhecido também no meio espírita como mônadas. Então, esse princípio inteligente, muitas vezes, compreendemos como se fosse o espírito que ainda não tem a consciência. Foi você, Selma, que estava com essa dúvida? Sim. Uhum. Não era? Pronto. Então, seria bom comentarmos sobre isso. Porque em alguns livros, em algumas obras, no início a Terra estava envolvida por aquela geleia,
e os espíritos, os princípios inteligentes estavam ali esperando uma oportunidade, vou dizer, estou falando com as minhas palavras, para, entre aspas, reencarnarem. Então, aí ele se referia ao princípio inteligente, que na minha época se chamava mônadas. Eu não sei como é que está hoje em dia. Então, seria bom conversarmos sobre isso, entendeu? Tá, eu vou só terminar isso aqui, aí eu vou passar item por item e a gente fala disso. Então, nós somos compostos por 3 elementos. A alma ou espírito é o primeiro elemento. O corpo é o segundo elemento, invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Se a gente observar, ele chama de invólucro porque está envolvendo, né, vários órgãos, é um envolvimento, um envoltório, que tem relações com o que é exterior. Consigo pegar uma garrafa, consigo pegar o celular, etc. Então, a gente está percebendo que ele está pondo conceitos bem básicos para que a gente possa entender. E o terceiro, o perispírito, que é um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e intermediário entre o espírito e o corpo. O próximo slide é com imagem, a gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor, tá tranquilo, mas a gente vai aqui fazer tecer alguns comentários. Vou começar do que a gente conhece para aquilo que é mais difícil de entender, que é mais subjetivo. Então, existe o corpo, que é isso que a gente consegue tocar, entender, compreender, medir temperatura, sentir. Quando a gente abraça outra pessoa, a gente sente outro corpo. É o que a gente tem mais noção e entende totalmente. Existe o perispírito, que é algo que nos envolve fora, entre aspas, do corpo. Por que entre aspas? Porque fora e dentro, a gente sabe que é um conceito nosso, de espaço-tempo. Então, o fora é só para a gente entender. Então, existe um invólucro, algo que envolve o corpo, né, um pouco além aqui, e ele consegue fazer uma espécie de cola, e tudo que eu estou falando é de forma didática, né? Não podemos levar no sentido literal. De cola com o espírito, porque o espírito é extremamente sutil e ele teria muitas dificuldades em animar, em fazer com que o corpo tivesse esse controle do corpo total. Então, ele precisa de um intermediário. O perispírito é esse intermediário entre o corpo e o espírito. Certo até aí? Então, tem o corpo e o perispírito. São 2 elementos. E existe um terceiro elemento, então são elementos totalmente diferentes um do outro, que é a alma ou o espírito. Então, é o espírito. Por exemplo, o meu espírito recebe lá, meu espírito é engraçado, o eu espírito recebe uma informação do guia espiritual que fala assim, em sonho, olha, amanhã eu gostaria muito que você pesquisasse sobre a glândula pineal, por exemplo. E aí, eu não vou falar glândula pineal, que é um nome humano, né? Sobre o ponto onde a mediunidade mais acontece, a sua antena aonde a mediunidade acontece. Aí o perispírito traz essa informação de forma um pouco mais grosseira, um pouco mais material, e o cérebro, que faz parte do corpo, decodifica. Ele falou de glândula pineal, mesmo sem usar essas palavras. Então, para fazer essa comunicação entre aquilo que é mais espiritual para o corpo, é que tem o perispírito. Ele funcionaria como, entre aspas, um filtro para que o meu cérebro consiga entender a informação. Porque lá no mundo espiritual existem várias coisas que a gente não entende enquanto estando encarnado. E quando a informação chega aqui, o cérebro precisa encontrar coisas parecidas e semelhantes. E quando ele encontra, ele traz aquela informação. Quer dizer que ela está errada? Não. Quer dizer que geralmente ela está incompleta. Ela precisa de trazer à luz algumas coisas. E aí a gente chega nesse espírito, que é princípio inteligente. Por que ele usa aqui princípio inteligente,
sendo que ele usa numa outra parte no Livro dos Espíritos o princípio inteligente que a Zélia comentou, que é, desde o átomo, tem princípios inteligentes, até o espírito, ele chama também de princípio inteligente. Talvez aí mora a confusão. No Livro dos Espíritos, na doutrina espírita como um todo, é chamado de princípio inteligente o ser que tem alguma capacidade de criar alguma coisa. Aquele ser que tem a inteligência suficiente para buscar algo em volta. Então, existe princípio inteligente. É um tema denso esse, hein? Existe princípio inteligente nas rochas, ou seja, nos minerais. Existem princípios inteligentes nas plantas, ou seja, nos vegetais. Existe princípio inteligente nos animais e depois nos hominídeos. Apesar de ter o mesmo nome, são princípios inteligentes em estados de evolução diferentes. Nos minerais, ele tem um processo de aglutinação, ou que o Livro dos Espíritos chama de lei de atração, para aproximar e fazer com que um grão de areia vai juntando até se tomar uma outra forma, um grãozinho de terra até se tornar uma montanha. É uma forma poética que eles falam, né? No vegetal, o princípio inteligente, ele estagia, ele aprende, mas na sensibilidade. Por isso que quando a gente conversa com uma planta, ela sente se a gente age com carinho ou não. Quando as plantas têm um contato maior com o sol, elas agem de uma determinada forma. Quando elas têm um maior contato com a sombra, a ausência de sol, elas têm outro comportamento. Quando elas estão numa casa de uma pessoa mais pacífica, mais tranquila, as plantas têm um determinado comportamento e assim por diante. Muda de conformidade à sensibilidade do ambiente que estão inseridos. Para tudo há exceções. Por exemplo, aquela linda e maravilhosa flor que dá no pântano. Por mais difícil que seja de conceber, é através daquele local, que é a flor de lótus, é através daquele local que ela consegue extrair beleza da onde a gente às vezes não vê. Mas é devido à sensibilidade daquela planta. Então, ela aprende sensibilidade. No terceiro estágio, que é o animal, o princípio inteligente, ele vai estar estagiando no instinto. E no instinto ele vai aprender, começa a aprender a como criar, vou pôr entre aspas, família, que é aquela capacidade de viver em bandos, em cuidar de um filhote, durante, nem que seja o tempo que ele consiga, no caso de aves, por exemplo, que ele só consiga voar e aí viver por si mesmo, né? É família no sentido assim bem básico de dizer, que ele consegue passar heranças anteriores para aqueles que estão vindo. Por exemplo, os lobos, tem uma coisa que eu acho linda, uma coisa nos lobos. Os mais fortes, os dois mais fortes da matilha, fica um primeiro e um no último, que é o contrário de outras espécies. Outras espécies, eles ficam ali no meio para se proteger. Não, eles são o primeiro e o último, porque se tiver algum ataque, eles são os primeiros a irem à frente. Então, vai estagiando para aprender cada coisa diferente. Já o leão, apesar de ser considerado o rei da selva, ele gosta de ficar mais sossegado. Ele põe as leoas para caçar, ele come primeiro. Ele parece muito o que a gente entendia do patriarcado, né? Lembra muito. Então, o princípio inteligente vai estagiando nessas diferentes ambientes para aprender várias coisas, ter várias aquisições, para que quando ele chegue no hominal, quando ele se torna espírito com E maiúsculo, ele consiga ter discernimento entre o que é melhor e o que não é melhor para ele viver. É por isso que as nossas emoções ainda nos dizem tão forte, porque estagiamos muito tempo somente revidando, combatendo, com medo de animais maiores nos caçarem, nos comerem, nos matarem, etc. E aí o medo faz a gente agir muito mais de forma instintiva do que de forma racional.
Então, o nosso objetivo, enquanto alma, é buscar dentro dessa forma racional, gerenciar melhor essas emoções que foram apreendidas ou concentradas, ou muitas vezes impregnadas em nós, estagiando como princípios inteligentes em outros caminhos da evolução. Então quer dizer então que existe um espírito dentro da pedra? Não. Por isso que ele chama princípio inteligente. É que é algo que irá avançar até se transformar. No entanto, a gente percebe que existe algum tipo de resposta a estímulos. A gente até falou da última vez que os próprios elétrons, eles mudam de conformidade ao estímulo que é dado para eles. Então, significa que ali estagia um princípio inteligente, extremamente limitado, que não dotado de discernimento, livre-arbítrio, ele não tem nada disso, mas ele tem um pouquinho, um tiquinho, bem pouquinho, de escolha, de caminho, de possibilidades para poder executar. É extremamente limitado, isso vai ampliando conforme nós vamos evoluindo. Aí vem a questão de, nós reencarnamos para quê? Para evoluir para o bem comum. Que a gente vai evoluindo e melhorando. Conforme a gente vai evoluindo, todas essas nossas capacidades vão aumentando e acrescentando. E a gente sai de princípio inteligente, eu vou chamar de extremamente ignorante, para princípio inteligente menos ignorante, até um princípio inteligente racional, até que esse princípio inteligente esteja estagiando na angelitude, como anjos que conhecem muito, sabem muito e amam muito. Eu posso te falar, posso falar uma coisa? Assim, a pergunta que você fez, a afirmação que você fez, ficou bem claro, porque já colocaram essa questão, eu já fui, então a gente já foi uma pedra, a gente já foi uma planta, e muita gente tem essa dúvida ainda, sabe? Acha que o princípio inteligente é o espírito que está lá, que vai evoluir. Então, eu tive uma vez uma explicação que eu achei interessante, eu não sei se você concorda. Nessa confusão de o que é um princípio inteligente, né? Nesses vários estágios, e uns acham que você já foi pedra, de pedra você evoluiu para planta, e de planta você evoluiu para, enfim, né, para animal, depois nominal. A pessoa deu a seguinte explicação e eu achei válida. Ele falou assim, olha, é como você fazer um bolo, né? Um bolo sempre, o ovo, que faz parte, sempre vai ser um ovo. Assim como o trigo, como a farinha, como o leite, como a margarina, a manteiga, enfim. Cada um tem a sua função. E tudo, depois de juntar tudo, se forma um bolo. E essa junção de coisas é feita, no nosso espírito, ele é feito dessa junção das coisas. Mas cada coisa ela é separada e não evolui para o espírito. Mais ou menos isso, sabe? Então ele deu esse exemplo do bolo e eu entendi mais ou menos, eu acho, não sei se é isso também, né? Mas são coisas que são separadas, que não vão... um ovo será sempre um ovo, assim como uma pedra será sempre uma pedra, mas que ele possui uma função, né? Ou como a pedra tem uma função, que na evolução das coisas, juntando, forma o espírito. É mais ou menos assim? Seria meio complicado, né, Beto? Porque entraria na própria propriedade do perispírito, e que tem as funções, pelo que eu entendi do que foi explicado. Eu me perdi um pouco nessa explicação, porque eu já fui muito mais além, entendeu? Então, o que você pensa sobre isso? Sobre o bolo? Eu quis dizer só sobre o juntar das coisas, tá? É só o juntar das coisas. A pessoa exemplificou como um bolo para distinguir que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Entendeu? Que não é a mesma coisa. Entendi, sim, entendi. Né? É utilizado muitas vezes essas formas mais lúdicas de explicação,
que são válidas para a gente entender a forma de dividir, né? Eu acredito que é muito bom. Eu fico só com uma preocupação de, por exemplo, existe um livro, era uma apostila que acabou virando um livro de um grupo espírita, que quando eles vão explicar espírito, perispírito e espírito, eles colocam uma coisa dentro da outra. E aí eles fazem, por exemplo, seria mais ou menos como o ovo, a casca do ovo, e não é uma analogia muito interessante, porque pela ideia da física, o nosso corpo não tem a limitação que a gente enxerga. A gente tem um campo em que a gente atua fora do corpo, mas que ainda faz parte do corpo. Um campo que ela chama de energia, ela chama, né, tem vários nomes, ainda é o corpo, mas ele ainda está fora. O duplo etérito, né? O duplo etérito. Para o espiritismo, a gente chama de duplo etérito, mas a ciência moderna, ela chama de campo. É um campo de atuação dentro de um padrão que depende da pessoa, o quanto ela desenvolve isso, ela é suficientemente, vou pôr entre aspas, poderosa para expandir um pouco mais. Campo, ele chama de campo. E aí é um pouco diferente do que a gente estuda dentro das escolas espiritualistas. E aí esse campo, ele atua e ele faz parte do corpo. Olha que loucura. Por exemplo, aonde que a gente vê muito isso? Alguma pessoa que perde o braço, ele pensa que tem o braço ainda durante alguns meses. É chamado de membros fantasmas. Apesar do braço não estar ali, ele sente como se tivesse. Então, ele vai pegar alguma coisa, ele perdeu, por exemplo, o braço direito, ele vai pegar alguma coisa, ele vai na mente dele, ele está indo com o braço direito que ele não tem. Então, significa que, apesar de não estar fisicamente ali, esse campo que atua existe. Então, o fora e dentro é mais subjetivo que a gente imagina. Por isso que o ovo, casca e a gema não é uma boa ideia de alma, perispírito e corpo. Mas esse exemplo foi dado para criança. Então, a gente aceita que para criança realmente ia ser muito difícil explicar. Então, ok. Né? Quando isso vira um livro e ensina-se para adulto, talvez não seja a melhor forma lúdica. Então, a história do bolo, para a gente entender que são elementos diferentes, eu acho extremamente válida. No entanto, quando a gente se transforma em espírito, que seria o bolo, talvez algumas pessoas pudessem confundir. Mas para a gente entender que são coisas diferentes, eu acho que é válido sim. Foi bom a gente entender que são coisas diferentes. Eu acho que cada um interpreta da forma que achar mais conveniente. Para mim, eu teria dúvidas aí, porque já entra nas funções, como é utilizado o vocábulo funções, aí vai entrar também nas propriedades do perispírito, tudo isso, mas está tudo bem. Eu sei lá, mas tudo bem. Alguma pergunta, Marinete? Não, eu só queria colocar, então, nesse caso aí, tudo é energia, né? No caso que Pedro estava explicando. Uma pedra, no caso, a pedra, se você pegar na pedra, você sente a pedra, a energia da pedra, ou... Como é que você me explica isso aí? Eita, entramos no conceito de energia. Lascou. Eita, agora esse já foi mais interessante. Vai agora lascou. Coisas. Eu vou colocar uma imagem, que é o próximo slide, para a gente ir conversando sobre isso, que vai abrandando os caminhos. Dentro do conceito de energia que a gente tinha até o começo do século XX, bem no comecinho, e agora não estou falando de espiritismo, física. Na física, o Albert Einstein, com a teoria da relatividade, ele vem falar que energia, né, dentro da equação famosa, né, que a energia é o resultado da massa vezes o espaço, não lembro agora, não recordo. Então, dentro da física, energia tem um conceito. Energia eu como uma banana e ela gera um tanto de energia para eu poder movimentar. Eu me alimento, recebo energia, ou seja, eu transformo isso em algo não tão palpável assim,
No entanto, ainda é mensurável para que eu possa me movimentar, falar, pensar, raciocinar. A gente precisa de um tanto de energia para poder sobreviver. Isso é um conceito físico. O conceito de energia que a doutrina espírita trazia e ainda traz nos livros menos modernos, vamos dizer assim, porque está cheio de físico espírita mudando esses nomes, viu, gente? Mas vamos utilizar ele ainda. Esse nosso conceito de energia é, muitas vezes, assim, eu vou pensar em algo e a pessoa lá longe vai sentir a minha sensação de amor que eu tenho por ela. A gente chama muitas vezes isso de energia. Na verdade, isso é vibração. Isso não é energia propriamente dizendo. É vibração. E qual que é a diferença? É que essa vibração, ela funciona como ondas, como um sonar. Então, ela não é a mesma energia que a gente chamava de energia. Na nossa cabeça, a gente fala assim, nossa, eu cheguei num lugar e senti a energia do ambiente. A verdade, o nome correto seria vibração. A gente pode continuar utilizando energia, não tem problema. É só entender que o conceito deu uma evoluída, digamos assim. E faz muito sentido. Você sente a vibração mais densa, a gente chamava de vibração baixa, não é um termo correto, ou a vibração mais leve, mais solta, né, mais serena. Isso é quando a gente percebe a vibração do ambiente. A gente acaba chamando isso de energia. Então, entendendo esse conceito, a pedra, sim, ela emana um tipo de vibração, que inclusive alguns aparelhos medem, né, a vibração de uma pedra pequena de uma montanha, a vibração de uma planta silvestre de uma planta criada numa casa. Criada é ótimo, né? Germinada que floresce em uma casa. Existem diferenças. Nos animais, né, eles emitem vibrações diferentes. O animal silvestre, ele tem uma vibração muito mais livre, vou chamar assim. Por isso que muitas vezes, quando a gente está no habitat, eles atacam. E o animal doméstico, ele é muito mais dócil. Se a gente criar um cachorrinho durante 3 anos e soltar ele na rua, provavelmente vai morrer. A gente sabe viver na rua. Não sabe nem desviar de um carro. Então a gente percebe que existe indiferença. Mas isso é feito através das vibrações, que é o que a gente geralmente chama de energia. Só entendendo que o conceito moderno de energia mudou muito, né? E o que a gente chamava de energia no Espiritismo, nos novos livros, se a gente pegar, por exemplo, o Perispírito e suas modulações, né, do Luiz Gonzaga Pinheiro, ele vai chamar de vibração, ele não chama mais de energia. E ele nem é tão novo assim. E se a gente for pegar todos os espíritas físicos, as pessoas que estão aí buscando trazer cada vez mais evidências da espiritualidade, a gente vai perceber que eles modificaram esses nomes justamente por causa disso, porque quando a física mudou conceitos, aí acabou que o linguajar teve que mudar, porque aí começou a diluir uma coisa da outra, misturar e tal. Mas sim, entendendo energia como vibração, cada um emite, manifesta de formas diferentes. A Kátia também tem aqui uma perguntinha. Sim? Eu acho que mais ou menos tu acabou meio que respondendo agora no final. Era o que eu ia perguntar. Então, segundo o Espiritismo, qual que é a diferença entre a energia e a vibração? Então, é porque lá, antigamente, né, não se estudava... No tempo do Kardec, entendia-se energia de uma forma muito mais ampla, o éter, fluídico, fluidos. Falavam o nome fluido para tudo aquilo que não era mensurável, porque existia uma dificuldade de linguagem. Hoje, muita coisa que naquela época não era mensurável, hoje é. Dentro do universo, por exemplo, o éter, acreditava-se que o éter era uma coisa muito próxima do que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal. Quando se descobriu a matéria escura e a energia escura, falou assim, pronto, achou. E não é a mesma coisa, porque elas são detectáveis. Apesar de não conseguir medir, saber o que é, propriedades, etc., elas são detectáveis. Então, não é a mesma coisa.
Então, nessa mudança de olhar, aí já tem que atualizar os termos. Então, a gente pode continuar lendo os antigos, entendendo o contexto da época. Mas energia, lá naquela época, era tudo aquilo que emanava, né? Foi interpretado como aquilo. Eu emano energia, tal coisa emana energia, manifesta energia, e foi se entendendo que energia era uma outra coisa. Aí surgiu, não tinha nem a eletricidade ainda, então surgiu a energia elétrica, e aí foi. Surgiu energia de tudo quanto é coisa, né? Energia eletromagnética, etc, etc, etc. Tudo isso passou a ser conceito de energia. Aí teve que mudar esse conceito de energia que a gente tinha. E aí, Esse livro que você citou, de Luiz Gonzaga Pinheiro, ele é um físico espírita. ele, se não me engano, sim. Se não, eu não lembro, porque eu li tem muito tempo, mesmo não lembro. Engenheiro. Não, ele é engenheiro e licenciado em ciências pela Universidade Estadual do Ceará. Ele é formado em ciências também. Não é físico. Tudo bem. Obrigada. Alguma questão a mais? Então, pensamentos são ondas ou é energia? São ondas. Ótima pergunta. Foi como nós vimos no estudo anterior. Foi até colocado a imagem e a antena. Isso nós já vimos. Quem se lembra das imagens que foi conversado e que colocamos e falamos? Sim, a gente entende que são ondas, mas quando a gente, como tem a antena, a gente vai assimilar como a energia elétrica, né? Que sai de um ponto e vai a outro. Bom, eu não assimilo dessa forma, não. Mas não. Cada um é como é. Quer dizer, cada um tem o seu conceito. Eu não assimilo como energia elétrica. Por não, exemplo, eu estou falando da forma... A Marinette, sim. Mas fica assim... É por isso que estamos aqui a estudar, né, gente? Trocando ideias para que possamos tirar as nossas dúvidas. Porque isso irá se repetir durante o decorrer de todos os livros da codificação e atualizando também, como o Beto falou, né? Não, o que eu quis dizer é o seguinte, como você tem um canal receptor, né? Assim como rádio, enfim, um emite e o outro recebe. Então, isso vem em sinal de ondas, né? A energia elétrica, por exemplo, ela vai em energia ou ela vai como ondas? Porque eu sei que o rádio, né, é em ondas, né? E a energia elétrica é energia, é isso? É uma confusão, sabe quando isso confunde um pouco? Eu entendo. E aí a gente está indo para o campo extremamente físico. E eu vou correr o risco de falar uma bobagem. Mas apesar de a gente chamar de energia elétrica, também é um nome porque é o seguinte, geralmente ela é criada a partir de alguma coisa anterior. Por exemplo, aqui no Brasil a mais comum quedas d'água, fazem um motor girar e cria energia elétrica. Então, sim, como elas tiveram algo anterior, essa transformou-se em energia elétrica. Uhum. O transporte dela, se eu não estiver falando bobagem, se tiver física aí, pelo amor de Deus, perdoa a nossa ignorância, eu acredito que é feito por ondas. Aí já ela não é transportado em energia, mas em ondas. Uhum. Essa é a questão. Ela chama energia elétrica porque ela foi transformada de algo em energia. Isso, essa era a pergunta. Igual a gente, quando alimenta, transforma um alimento em energia. Né? Uhum. E aí vai nutrientes para crescer unha, crescer cabelo, apesar que vem da banana, da maçã, né, da pera, elementos diferentes. O fígado separa esses nutrientes, manda para o corpo e vai crescendo aonde que deve crescer. Ele que gerencia essa história, que é algo muito belo, né? E aí, voltando aqui para o espírito, perispírito e corpo, são figuras de imagem, e isso aqui, de novo,
a gente precisa interpretar como mais uma metáfora do que propriamente é isso. Porque como a gente não consegue mensurar, isso aqui é para a gente dar uma ideia pedagógica e didática para entender que o espírito seria uma espécie de centelha, né? Como está aqui no Livro dos Espíritos, em algum lugar que eu notei, eu estava lá nos Espíritos já. É uma ideia de centelha. Ih, eu notei tanta coisa aqui. A gente entende como uma centelha, que é o espírito, né? Um clarão. Assim que eu ia pegar o número da pergunta, mas eu não notei ele. Um clarão, uma centelha. Para a gente entender. Isso é pedagógico, para que nós possamos entender, porque lá para os seres evoluídos, eles são demarcados, eles são... vou pôr entre aspas, tem uma forma. Forma não seria a melhor palavra, mas tem uma forma. E o perispírito já é algo mais próximo, né? Ele se manifesta no mundo espiritual, na maioria das vezes, como ele foi na última encarnação, salvo as exceções quanto mais evoluído é o ser, maior a facilidade que ele tem de modelar o perispírito. E eu vou explicar aqui que esse evoluído não é evoluído moral apenas. Seres desencarnados que têm evolução intelectual, eles conseguem moldar o perispírito de diversas formas também. É algo que, assim, talvez no primeiro momento é um pouco assustador, né? Nossa, então um espírito obsessor pode aparecer? Pode, dependendo do nível e capacidade que ele tem, ele pode aparecer de forma um pouquinho diferente. Aonde que a gente vê isso? Em toda a coleção André Luiz, a gente vai perceber que direto ele fala que ali o espírito se manifestava de uma forma ou de outra, mas geralmente isso é muito limitado. Essa capacidade de modelagem muito ampla, né, de parecer de diversas formas, de seres moralmente mais evoluídos. Por exemplo, o Emmanuel, ele preferia aparecer vestido à romana, como senador Publio Lentus, e ele explica que é porque foi naquela ocasião que mudou totalmente a história de vida dele, o rumo para onde a evolução dele caminhava. Ali que ele encontrou Jesus, apesar de não ter aceito naquele instante, ele modificou. Então, ele entende como um marco de vida. Então, ele prefere se manifestar daquele jeito. Bezerra de Menezes, como a última encarnação, né? O médico dos pobres. E aí por diante. Mas se eles chegarem em outro local e precisar manifestar de uma outra forma, eles irão se manifestar. Tem até uma história muito engraçada numa mesa mediúnica, em que o espírito chegou, né, como negro e velho, o que a gente chama de preto velho, e o pessoal não gostou, falou, isso é coisa de espírito atrasado, né, não pode assim, e falou, né, você não é bem-vindo aqui, digamos assim, estou sendo bem polido, você não é bem-vindo aqui. E o espírito foi embora. Aí ele voltou, né, todo branco, europeizado, né, aquelas vestes assim, lindas, alvas, né, clarinhas, envolto de uma luz. E aí, nossa, estamos recebendo aqui um ser de luz muito grande. Tá? Falou, olha que interessante. Quando eu manifestei como negro e velho, não fui bem recebido. Agora eu apareço de jeito, sou bem recebido. Então, demonstrando que eles têm uma capacidade plástica de modulação, de modelagem muito grande, gigantesca, maior do que a gente pode imaginar. O mesmo desenho com outras cores, para a gente não ficar preso à ideia de que seja amarelo ou dourado. Isso poderia acontecer. A mesma coisa. A centelha de luz, agora ao invés de amarelo branco, o perispírito ao invés de amarelo verde, e o corpo sem aquela forma totalmente delimitada. Para que a gente possa não ficar com a imagem só na mente, pensando, não, é daquele jeito. Porque o nosso cérebro ele é danado nisso. A gente falou alguma coisa para o cérebro, ele percebeu forma, o nosso cérebro, ele tem dispositivos em que quando você apresenta qualquer coisa diferente para ele, subjetiva, Deus, ele traz o mais próximo possível que ele já conseguiu concluir e traz em imagem. Então, para a gente evitar disso acontecer, a gente trouxe a mesma imagem de uma forma diferente.
Podemos avançar? Eu sei que o tempo está... Beto, eu teria uma pergunta. Pergunte. Vamos supor, você está dormindo, né? Aí, então, quando você dorme, que você vê você mesmo acima de você, você vê, então, o perispírito. Sim. Aham, interessante. Aham, obrigada. Por isso que a gente olha e vê a mesma forma que a gente tem. É o perispírito. Exatamente. Aham. Agora, nessa explicação aqui... O médium clarividente, quando ele fala assim, nossa, chegou um espírito aqui, ele está vendo o perispírito do espírito, não está vendo o espírito. Uhum, obrigada. E não significa que seja só espírito desencarnado. Não, porque isso também é. podemos Aí... desdobrar e também, como ele está falando, visitar, conversar, às vezes com quem está dormindo. Isso é. Aham. Tirando uma Esse siesta, aí. não fazer aquele sono profundo. Alguma coisa a mais, gente? Porque realmente faltam alguns minutos, uns 3 minutos aqui, não, 4. Seria bom comentarmos e pararmos nesse ponto, né, Beto? Porque tem ainda muito pano na manga, como se diz no Brasil. O senhor Dilson hoje está muito calado. Como está o senhor Dilson? É verdade, que o próximo item, ele muda o assunto, é verdade. Exatamente, eu estou vendo vou parar aqui. de compartilhar. Estou com visita. Ah, tá certo. Então tá. Então tá. Alguma coisa, gente? Para finalizarmos, pararmos aqui também a nossa gravação. Ok, a gente continua, né? Hã? Não, aqui está tudo bem, porque vai continuar o assunto, né? Sim, isso é um estudo, é um livro. O livro isso aí vai demorar não sei quanto tempo, nós não temos pressa, lembra? Esse é o sistema do nosso grupo. Alguma coisa mais, Kátia? Então, é interessante que vamos então entrar sobre alguns espíritos, algum ser que tem algum problema ou que está em coma, e muitas vezes esses espíritos, Beto, vêm. Vou te dizer, por que eu estou citando isso? Porque justamente estávamos conversando, a Kátia e eu, sobre EQM, porque, eu vou citar, a sogra dela estava em coma, não é isso? Sim, na cirurgia. Estava na cirurgia, entrou em EQM, não foi isso? Ou estava em coma? Sim, ela ficou em coma, mas pelo que eu entendi, foi na cirurgia que o corpo, que a alma... Sim, então foi por isso, seria bom você até confessar, porque nós temos alguns minutos. Uhum. Então, foi aí que ela teve algumas dúvidas, certo? Porque quem viu quem? A alma, o espírito, e ela estava em que, como você perguntou, aquela que você disse? Eu posso resumir rapidinho? Pode, por favor. A minha sogra, ela está internada e ela fez várias cirurgias, né? E na última agora, ela contou para o meu sogro que, na última segunda-feira, que ela viu o corpo dela, né? Enquanto estava sendo operada, ela se viu e uma luz muito forte e quente, um calor, a luz quente, assim, e aquela luz muito... E ela estava indo em direção a essa luz, e aí ela ouviu uma voz dizendo que ela teria que voltar para o corpo, que não era para ela prosseguir em direção à luz. E ela falou que não, que ela queria ir porque ela não queria voltar mais para aquele corpo, porque aquele corpo está doente e ela não quer mais, ela não aguenta mais estar nesse corpo, né, no corpo dela. E a voz falou, não, mas você tem que voltar, você deve retornar, não, ainda não está na hora de você deixar esse corpo. E aí ela retornou, e aí meu sogro chegou chorando muito na minha casa, porque ele falou que ela disse que se tivesse que fazer uma próxima cirurgia nela, e se ela visse essa luz, que ela não voltaria, ela não ouviria a voz, ela não daria ouvidos à voz, que ela iria seguir a luz. Aí ele chegou e contou, aí por isso que eu comentei com a... E a questão aí entra no que a Marinette perguntou. Não é isso, o Beto? O perispírito tendo contato com o mundo, quer dizer, com um protetor espiritual ou com um amigo,
sei lá. Então, seria bom, às vezes, conversarmos sobre isso, mas vamos abrir isso, eu acho que isso vai necessita um mini seminário para conversar sobre a dúvida que ela tem, e também a Marinette. Quem viu quem? Quais são os corpos? Quem foi? A alma, o espírito, a energia que você estava falando, Marinette, quando se vê, quando se desdobra? Porque eu mesmo me vi, sabe, Zélia? Eu mesmo me vi nessa situação, foi eu mesmo que me vi. E teve também uma situação, vou contar rapidinho, que eu sei que o tempo já está Tudo bem, não tem problema não. Tem tempo. Você sabe que meu esposo foi operado, né? Eu te contei essa história. E eu estava em casa. Só que na hora da operação dele, foi assim, que como que eu estava no hospital. Eu vi tudo, a hora que abriu a barriga dele, eu vi tudo, como que se fosse eu estava lá. E eu falei assim, aí eu fiquei assim, gente, como pode? Na hora eu fiquei assim um pouco meio desesperada, né? Porque eu não sabia como agir. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu estou aqui e estou lá no hospital e vendo tudo que o doutor fez com ele. E isso ficou na minha cabeça, até hoje faz assim, às vezes, na cabeça, sabe? E isso tem alguma coisa a ver com o perispírito que foi, ou como é que é? Porque você sabe, Zélia, que às vezes eu saio do corpo assim, sem perceber, você sabe que você fica às vezes, onde você está? Tá? Sim, mas aí você está dormindo ou você está lúcida? Como é que é? Como é que ocorre? Não, nesse caso do meu esposo, eu estava lúcida, eu estava aqui na cozinha. Ah, então tá, então já é ok. Uhum. Aí eu estava aqui na cozinha, mas eu falei, gente, eu estou aqui na cozinha, eu estou trabalhando, e como pode ser que eu estou aqui, mas eu estou lá? Uhum. Muito interessante. Aí vai entrar uma questão interessante. Uhum. Então, nós temos os 3 elementos, né? O corpo, o perispírito e o espírito. O espírito sempre está presente. Ele é imortal. O perispírito, ele muda de conformidade o mundo que a gente habita, porque ele pega elementos do planeta. Por isso que quando a gente pega um telescópio e coloca em Marte, a gente não consegue ver ninguém lá, porque são feitos de propriedades diferentes. O corpo, a gente, ou seja, num desdobramento, quase saiu outra palavra que o pessoal não gosta, viagem astral. Não, melhor do desdobramento. Quase saiu. Mas só para quem está vendo saber que existe o nome, tá tudo certo. Tem um monte de gente que usa, tá tudo certo. Viagem astral, desdobramento. Ou em desdobramento, ou porque a gente desencarna, continua o espírito perispírito. Então, o que é o perispírito? Ele é o corpo semimaterial de manifestação no mundo espiritual. Onde quer que nós iremos, o perispírito estará se manifestando juntamente com o espírito. Então, quando você desdobra, estará o seu espírito e perispírito manifestando. A sogra dela, quando se viu, estava o espírito e o perispírito enxergando o corpo. Então, é um compêndio, que seriam 3. Quando tira um, continua os 2. E mesmo quando a gente estiver em outro planeta e necessitar de outro perispírito com outros elementos, etc., etc., será o espírito e o perispírito. Sempre 2 manifestações. Inclusive, o apóstolo Paulo fala disso nas epístolas. Ele chama de corpo de glória. Quando a gente morre, e lá ele chama de morte, né? A gente terá um corpo de glória em Cristo Jesus. É esse perispírito. Então, a gente sempre manifesta os 2, espírito e perispírito. E quando você dorme, assim, 1 minuto... Só um instantinho. Vamos terminar aqui a gravação, parar, e podemos... termos 5 minutos, depois eu tenho que continuar com a outra atividade aqui, que é a fundoterapia, ou magnetismo, como queira. É complicado às vezes a nomenclatura. Tá certo? Então, nós agradecemos ao nosso irmão com todo carinho. Beto, gratidão, Beto. Sintam-se envolvidos com todo o amor desses seres que fazem parte do Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Até a próxima. Obrigada.